A Igreja Católica, na verdade, ela é uma igreja romana. Certo. Né? Quem começa a Igreja Católica, na verdade, é a família Vespasiana, tanto que a própria descendente deles é a Flávia Domitila. Constantino, depois família Vespasiana e Flávia Domitila começam a Igreja Católica. E ela foi uma das... ela criou a igreja, falou onde estava a casa onde Jesus morou, falou tudo, e todo mundo aceitou isso como verdade. Mas a Igreja Católica, ela forjou muitas coisas, né? E aproveitou de arquétipos e de mitologia pagã. Então, por exemplo, o mitra papal, que você tem do Papa, né? Sim. Aquilo é um chapéu que os filisteus usavam no templo de Dagon, tanto que ele tem a boca de peixe. E Dagon era o deus da agricultura e da pesca. Então, filho de El, né? Aliás, é muito interessante que o pessoal fala, né? Só existe um Deus. Sim, existe uma energia suprema que rege o universo. É chamada de Elohim. Então, na Bíblia, no capítulo de Gênesis, capítulo 1, começa com Bereshit bara Elohim, ve'etra shamayim ve'etra aretz. Bereshit bara Elohim, e'etra shamayim ve'etra aretz. No início criou Deus os céus e a terra. Esse Elohim, do primeiro capítulo da Bíblia, do livro de Gênesis, Elohim, pode perguntar para qualquer rabino, significa, tem um prefixo El, que para os babilônicos era o deus da Babilônia, da Suméria antiga, desde o tempo da Suméria, El, equivalente a Marduk. E Elohim era um plural, então seria Deus dos deuses. Então o primeiro nome de Deus na Bíblia, da Torá, que é muito antes dessa Bíblia retraduzida que a gente tem aí, moderna, que é falha. Elohim, né, é chamado de Deus dos deuses. Ele não é único. Então como que ele pode ser Deus dos deuses? Ele é Deus dos deuses, por quê? Porque ele é o supremo. Só que existem as forças da natureza que são arquetipicamente relacionadas como divindades. Então, olha, o paganismo não tem nada a ver, não tem nenhuma bronca com o monoteísmo, não existe essa rincha. Existe para um povo que não sabe da história, da teologia, da espiritualidade. Porque Elohim, Deus dos deuses. E se você for lá em Jerusalém, 10 quilômetros de onde era o templo de Salomão, lá do templo do Monte Moriá, você encontra um templo pagão, onde cultuava-se Yahvé, El, Yehová, Tetragramaton, Adonai, Hashem, e você encontra outras divindades, Asherá, Baal, todos juntos no templo. Só que eles tinham um Deus primordial, que é realmente a energia, a grande faísca do universo, que é El, que é quem organiza esse processo caótico e começa a separar os elementos e criar o universo. Então imagina que o universo, antes de vir a ser, era uma grande sopa. Imagina uma sopa de letrinhas. Sim. Puro caos, tudo embaralhado, as energias todas misturadas, o tempo, o espaço não existia. Então existe uma energia criativa que começa a coordenar esses processos e separar essas substâncias. E aí o universo pode vir a ser. E aí você tem os dois pilares do universo, que é a ordem e caos. E aí você tem a criação. Isso é dito no livro de Gênesis. O universo caminha para o caos, da ordem para o caos. Sim, porque o universo ele é uma ordem forjada, né, dentro do caos primordial. De uma grande sopa caótica quântica, entende? Então não vai durar para sempre. Ele vem a ser, por isso que na teosofia de Blavatsky existe o Manvantara, o dia em que surge o universo, e existe o Pralaya, o dia que o universo volta de novo a esse caos primordial. E quando eu falo isso, as pessoas tremem de medo. Nossa, vamos voltar para a escuridão. Cara, escuridão é uma analogia muito porca, né? É um lugar que não é lugar, é além do tempo e além do espaço, mas é uma seidade, é uma existência que está além dos limites da imaginação humana. Então nada nunca se destrói. Só que a nossa verdadeira morada não é nesse universo, isso aqui é uma matrix. Por isso que existe esse conceito também na mitologia oriental. Mas, voltando, então não existe essa briga, essa rincha de paganismo contra monoteísmo, tá? Isso é besteira, porque os antigos hebreus do tempo de Salomão, de Saul, de Davi, eles enxergavam que existe uma força maior no universo, mas cada força da natureza eles traziam de forma arquetípica como uma divindade. Então, sei lá, batia o vento, é o deus do vento, porque existe uma inteligência no vento. Senão existiria caos. Até no vento tem uma inteligência coordenando esses processos. O fogo também, a água também. E essas forças cegas da natureza eram regidas por deuses, que eles personificavam da forma humana. Não é que aquela energia tinha a forma humana, mas eles personificavam dessa forma. Só que acima de todos tinha um regente, que era El, por isso Elohim.
Então não tem briga entre o umbandista e o evangélico. Isso é desnecessário. Porque o umbandista ele reconhece que tem um Deus supremo, que eles chamam de Olorum, enfim, cada tradição de umbanda ou de candomblé vai ter um nome. E existem as forças da natureza, que são os deuses. A força das águas doces, que é Oxum, a força do mar, que é Iemanjá, que inclusive é de onde sai a vida. Inclusive na ciência, de onde sai a vida humana? Do mar. Né, os trilobitas, as primeiras formas de vida. E na Umbanda é dito, no Candomblé também, quem é a mãe do mundo? Iemanjá. Dos mares também sai a vida. Então, a religião só traz de forma arquetípica o que a ciência explica. E aquilo que a ciência ainda não explica. Por isso que tem essa questão de que nem tudo pode ser provado ainda. Né? Porque a partir do momento que acabar a religião como essa forma ortodoxa de ver as coisas, aí a gente vai ficar disponível para entender como funcionam os mistérios do mundo, porque essa visão é que estreitou tudo, e o principal responsável foi a Igreja Católica, quando ela começa a ser inventada lá no 1º século, no 2º século.